Nós começamos esse seminário na quarta-feira. Amém? E na quarta-feira estava aqui conosco o pastor Simão. Na quinta-feira, o apóstolo Maurício. Na sexta-feira, o apóstolo Edson. Ontem estava aqui conosco o apóstolo Sandro. E eu quero profetizar nessa manhã. 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 Ajoelha aí, gordão. Eu quero profetizar nessa manhã. Eu vou ser generoso. Amém? Não vou fazer igual fizeram comigo. Senão vai cair no seu olho. Se cair no outro, vai ter cura. Mas eu quero profetizar nessa manhã. Na quarta, pastor Simão. Na quinta, apóstolo Maurício. Na sexta, apóstolo Edson. No sábado, apóstolo Sandro. E hoje, pela manhã, está conosco aqui para ministrar a palavra de Deus. Eu quero profetizar. O apóstolo Diogo. Em nome de Jesus. Deus te use. Que Deus faça resplandecer a glória dele sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Aonde você chegar, a atmosfera irá mudar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, a atmosfera irá mudar. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, amém? Paz já com todos. Feche teus olhos. Diga santo. Diga santo. Diga santo. Pode tomar o seu assento, toma o seu assento. Mas não pare de adorar o Senhor. Santo, santo. Adore o Senhor hoje com seus olhos fechados. Quando nós pedimos para fechar os olhos, é porque você, muitas vezes com seus olhos abertos, qualquer coisa tira a tua atenção. Mas quando você fecha seus olhos e se concentra na graça, no poder, na unção de Deus, nada vai tirar a sua atenção. Amém? Então feche teus olhos. Não fique preocupado. Estamos os obreiros aqui atentos. Nada vai te acontecer. Pode ficar tranquilo. Mas nessa manhã se concentra em Jesus, porque o milagre vai acontecer essa manhã. Abre tua boca e adore. Diga santo.
vamos dizer santo até a graça de Deus se manifestar neste lugar. Santo, santo. Diga santo, santo, abaixuriando lá, santo, bem baixinho, diga santo. A glória de Deus está sendo manifesta neste lugar. Algumas pessoas que estão aqui neste lugar vão começar a sentir um peso muito grande sobre você. Um peso vai repousar sobre você, é a glória de Deus. O peso tamanho que é a impressão que dá que você não consegue ficar de pé. O Senhor está derramando também azeite nesse lugar. Alguns que estão aqui na igreja vão começar a sentir sair azeite das suas mãos. Deus, nessa manhã, vai trazer sinais de maravilhas. Deus está derramando também pó de ouro do céu. Você vai ver a tua mão brilhando. Você vai achar que é suor. Você vai limpar a sua mão e você vai ver que é Deus que mandou o pó de ouro. Sinais de maravilhas vão acontecer nessa manhã. A graça e a glória de Deus vai ser manifesta neste lugar. Amém? Já tem um ali já levantando as mãos. Está derramando pó de ouro neste lugar. Há uma unção de cura nesse lugar. Você entrou aqui enfermo, Deus está te curando hoje. Estamos numa conferência profética. Seja ativado profeticamente essa manhã. O Senhor está tirando escamas dos olhos. E alguns aqui vão começar a ter visões. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Há uma unção de cura neste lugar. Há uma unção de milagre. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade. Fique à vontade, Espírito Santo. 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 Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade, Espírito Santo. Alguns vão começar já a enxergar a tua mão brilhando. Você pode limpar a mão aí na tua roupa, que você vai ver que não é suor não. É sinal de Deus. Fique atento, porque o Senhor hoje Ele vai fazer milagre. Você que entrou aqui com uma doença, com uma enfermidade, com uma dor de cabeça, dor de estômago, dor nas costas. Há uma unção neste lugar de milagre.
Deus está passando por aqui, Ele está te curando. Deus, Ele está te curando. Ai, creia. Creia que esta manhã é manhã de milagre. A glória de Deus está sendo manifesta nessa manhã. Muitos aqui vão sentir o peso da glória de Deus, ao ponto de não conseguir nem ficar de pé da cadeira, porque vai sentir o peso da glória. Esse momento é teu com Deus, não perca a oportunidade. Esta hora é a hora de você procurar a tua enfermidade. Se a dor estava no teu braço, agora mexa teu braço. Se a dor estava na tua perna, mexa a tua perna. Prove o Senhor. Prove aquilo que Ele está fazendo nessa manhã. A cura neste lugar, a cura. A sua glória. Sua glória, Senhor. Só sua glória, Jesus. Só sua glória, Jesus. O Senhor nos leva a uma outra dimensão, Jesus. Nos leva para o Senhor. Nos leva a uma outra dimensão. Tire, Senhor, a incredulidade. Santo, só Tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Sinto o mover do Espírito Santo nessa manhã. 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 Sinta, sinta, porque está disponível a todos aquele que crê. Ei, xarabababa, xarabalahas, deixai, rebalaba, xerebalaba, que praise Andrés. Ei, sinta o mover do Espírito Santo. Sinta esse mover. Entre nesse mover. Ei, não fique de fora dele. Participe deste mover do Espírito Santo. Você vai ter uma experiência com Deus essa manhã. Você vai ter uma nova experiência com Deus essa manhã. Você vai ter uma nova experiência com Deus essa manhã. A única coisa que Deus pede: participe. Entre nessa nova dimensão que o Senhor Deus está nos proporcionando. Há milagre nessa manhã. Há milagre nessa manhã. Aleluia, Jesus. Xarabarra, suriandalas. Pegue tua Bíblia. Abra tua Bíblia no livro de 1 Samuel. Primeiro Samuel, no capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 41. Diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi,
e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa semana tem sido uma semana aonde Deus ele tem nos confrontado. Eu lembro do primeiro dia, quando iniciamos essa conferência, na quarta-feira, nosso irmão Simão, ele ministrava, ele praticamente deu uma aula sobre a atuação do Espírito Santo, as formas como o Espírito Santo atua, a forma de como agir para que o Espírito Santo venha atuar. Para que na quinta-feira viesse o apóstolo Maurício e falasse sobre a nossa alma, a janela da alma, para entendermos quem somos realmente, para olharmos para dentro de nós. Na sexta-feira, o apóstolo Edson, ele falava sobre que nós temos que aprender a ouvir. Aprender a ouvir. E ontem, que eu acho que foi para selar, para dar continuidade, parece que foi uma série, como se a gente tivesse dado o capítulo 1, capítulo 2, mas Deus ele faz assim. O apóstolo Maurício começou a dizer, apóstolo Sandro, desculpa, que nós vamos, ou que Deus vai proporcionar, ou Deus vai nos dar a ferramenta. A ferramenta não é... Eu estava sentado ali e Deus começou a falar comigo, muito, porque eu comecei a pensar sobre a minha vida. Porque muitas vezes nós olhamos as pessoas e queremos aquilo que aquela pessoa tem. Mas aí Deus usou o apóstolo e disse assim: não, Deus vai te dar a ferramenta ou Deus vai usar a ferramenta que você tem. É a ferramenta que você tem. E quando eu ouvia essa mensagem, eu comecei a pensar, falei: Senhor, o que falta então para o teu povo para entender sobre essa atmosfera, sobre esse tempo profético? Deus tem levantado, Deus quer levantar uma geração profética. Amém. Uma geração que não se preocupe com o que vão falar, uma geração que não se preocupa com as dificuldades que vão surgir. Mas Deus ele quer levantar uma geração profética que adore, que o exalte e que não tem nenhum tipo de empecilho para que ele anuncie o nome de Jesus. A semana que antecedeu o reencontro, aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Porque eu saí pela manhã para ir trabalhar. Aí peguei o metrô, eu pego aqui no metrô Penha, aí eu já sei os horários certos. Então, eu sei que o horário 7h15, 7h20 passa o metrô vazio. Então, eu já fico na beira ali, eu quero sentar. É aquela guerra para poder sentar. Todo mundo quer sentar. Mas eu fico esperando a minha hora. E fiquei lá. E eu sou pequeno e fiquei na porta, então você imagina a situação. Porque eu parei na porta, todo mundo querendo passar, o trem vinha, parava, todo mundo queria entrar e eu parado na porta. O pessoal me empurrando para lá, me empurrando para cá, mas chegou minha vez, o vazio chegou. Fui correndo, não precisava correr muito, porque era o primeiro, mas eu sentei ali próximo à porta. Falei: ah, maravilha,
eu vou dormir. Eu vou tirar uma sonequinha aqui até chegar ao serviço. Mas eu baixei minha cabeça para dormir. E vi que cada estação que parava, aquilo ia lotando. E foi lotando, e foi lotando. Foi lotando. Eu comecei sentado, comecei a ficar já sufocado, apertado. Do meu lado, eu vi que tinha um rapaz em pé do meu lado. Mas como eu estava de cabeça já baixa, eu já nem reparei quem era, como era. Chegou numa estação, Rico, ali se eu não me engano, no Brás, eu já estava cochilando, senti algo caindo em cima de mim. Na hora que eu olhei, o rapazinho que estava de pé, ele caiu no meu colo. No meu colo. Eu olhei e falei, está passando mal, o pessoal está passando mal. Eu peguei na cabeça dele, assim, ergui a cabeça dele um pouco, tirei o fone do ouvido dele, ele estava com o fone no ouvido. Levantei ele, tentei virar o rosto dele para mim ver se realmente estava passando mal. Mas quando eu virei ele para o meu rosto, ele se envergou e começou a falar. E começou a endemoniar. Eu olhei, eu assustei, eu tomei um susto na hora. Abriu a porta da estação. O pessoal está passando mal, está passando mal. E acataram pelos braços e levaram para fora do metrô. Eu olhei aquilo, fiquei, sabe que você toma um choque? Eu tomei um choque. Não entendia, ou não entendi o que aconteceu. Mas depois, quando chegou na minha estação, mas me deu uma angústia tão grande. Falei, meu Deus, o Senhor quer levantar profetas nessa geração, que não vejam limitações, que não vejam restrições. Homens e mulheres de Deus que estão prontos para servir. Homens e mulheres de Deus que não vê empecilho para fazer com que a obra de Deus seja executada. Me deu angústia. Eu fui com lágrimas nos olhos. Peguei aquela Avenida Liberdade com lágrimas nos olhos. Eu comecei a pensar, por que eu não ajudei aquele menino? Por que eu não fiz algo por aquele menino? E aquilo começou a acusar. Falei, meu Deus, se fosse qualquer outro, se fosse de repente uma outra religião, uma outra coisa, iria ajudar o menino. Eu não ajudei esse menino. O Senhor quer levantar profetas nessa geração, que não vê limitações. Essa semana eu tive um sonho. E durante o louvor, um sonho estranho. E durante o louvor, Deus começou a falar comigo nesse sonho. Meu sonho foi assim, eu me via num lugar, e alguém falava assim, Diogo, você precisa fazer um transplante do coração. Você precisa fazer um transplante. E eu falei, mas como assim? Abre a mão, eu abri minha mão, alguém vinha e depositava um coração na minha mão. Mas aquele coração, ele estava palpitando ainda. Eu falei, ué, esse coração está vivo ainda. E eu ficava desesperado, eu não sabia para onde levar esse coração. Eu não sabia para onde ir. E comecei a correr desesperado pela rua. Quando eu entrei numa casa, uma casa toda escura, toda suja, de um rapaz, logo na entrada, e eu falava para o rapaz, eu preciso fazer cirurgia, E eu falava, mas eu estou bom, não preciso de cirurgia, e jogava o coração para ele. Ele, calma aí, não é assim, nós temos que limpar. Nós temos que fazer toda a parte de limpeza. E eu jogava aquele coração, ainda batendo. E eu acordei. Que sonho louco, não é? Mas durante o louvor, Deus falava no meu coração. Nós temos depositado o nosso amor, o nosso coração em coisas erradas. Você depositado todo o teu trabalho em coisas que não é para colocar. Você falava, Diogo, eu quero fazer uma cirurgia no teu coração. Quero que você aprenda a depositar o teu amor nas coisas corretas, nas coisas certas. Aprenda a depositar o teu amor nas coisas que são corretas, nas coisas que são certas. Não deposite o teu coração em coisas alheias, mas nas coisas do Senhor Jesus. Semana profética. A semana onde que o Senhor tem falado aos nossos corações. É uma semana onde o Senhor tem despertado, tem acordado uma geração para
para que sejam realmente homens e mulheres de Deus, para que faça diferença. Não apenas que seja uma passagem, não apenas que seja algo momentâneo, mas que seja algo integral, algo que venha durar, duradouro na tua vida. Deus quer levantar profetas. O texto que foi lido foi um texto de um homem aonde nós conhecemos, ou todos conhecem a história desse homem. Davi, ele foi um marco. Davi, ele foi um divisor. Davi nos trouxe algumas características onde nós entendemos que mesmo Davi sendo homem, pode cometer falhas. Então nós entendemos que nós também, como homens, podemos cometer falhas. Mas Davi mostrou também que como homem, ele pode ser alguém que seja íntegro e segundo o coração de Deus. Quando nós pensamos, quando nós vemos Davi, nós conseguimos entender que Davi era homem como nós. Mas ele conseguia alcançar o coração de Deus. Você tem que entender quem você é. Você tem que entender o porquê que foi chamado. Estava pensando ontem à noite. Todos nós temos um nome. Foi dado um nome para cada um de nós. Mas quando você vai fazer uma compra, em qualquer loja, Casas Bahia, que seja, o teu nome não é tão importante assim, o que vale é o número, que é o teu CPF, é o teu RG. Então percebemos que, vamos falar do Brasil, somos conhecidos como números. É o teu RG, o teu CPF. Quando você nasce, se você não tem o seu certidão de nascimento, ou se de repente você morre sem o teu RG, você é conhecido como o quê? Indigente. Você não tem nome. Você não tem ninguém. Você é sozinho. Identidade, quem que você é? Quem você é, Rico? Todos nós temos uma identidade. Quem que você é? O que Deus tem falado comigo é que nós temos que entender qual é a nossa identidade. Entender quem nós somos em Cristo Jesus. Davi era um pastor. Pastor de ovelhas. A função de Davi, então, era pastorear ovelhas. A função de Davi, então, era cuidar de ovelhas. Tudo sobre ovelha ele entendia. Tudo sobre cuidar de ovelha ele sabia. Se uma ovelha se machucasse, se uma ovelha se ferisse, ele sabia. Sabia onde levar as ovelhas para tomar água. Talvez se colocar uma ovelha na tua mão, o que será que vai acontecer? A gente comprou um coelhinho para as meninas. Eu comprei um coelhinho para a Thaís, comprou um coelhinho para minhas filhas. Coelhinho bonitinho, pretinho. Não vou falar que o nome dele era Simão. Brincadeira, não era Simão, não. Ele ficou bravo, irmãos, quando soube disso. Eu falei, é o Simãozinho. Aí foram falar para ele, que negócio é esse? Deram meu nome pro coelho. Mas o coelhinho foi dado para as crianças. Posso ser sincero? Eu não sei cuidar de coelho. Eu não sei cuidar de coelho. E eu acho que as pessoas, não sei, mas eu acho que elas também não sabiam cuidar de coelho, né? Quando colocamos o coelhinho de casa, começamos a... É bonitinho, mas misericórdia, que sujeira aquele bicho faz. E suja tudo. Começou a dar desespero. Meu Deus, e agora? E faz xixi em tudo quanto é lugar. Em cima do sofá, não sei aonde. Falei, quer saber? Eu vou jogar esse coelho na casa da minha mãe. Hein? Quem sabe ela sabe cuidar de coelho. O coelho foi para casa da minha mãe. As meninas faziam festa com o coelho. A Julinha, que bonitinha, Rico, pegava pela orelha assim, ó.
Ele levantava o coelho para cima, para baixo, apertava o coelhinho. Preciso falar o que aconteceu com o coelho? O coelho morreu. Mas sabe por que o coelho morreu? É porque nós não sabemos cuidar de coelho. Não foi o aperto da Julinha que matou o coelho. Não foi. É porque não sabemos cuidar do coelho. Davi sabia cuidar de ovelhas. Davi tinha um cuidado especial com a ovelha. Davi, ele sabia só de olhar o que a ovelha estava precisando. Davi, só de longe, ele entendia o que uma ovelha precisa. Muitas vezes você está aqui há mais de 1, 2, 3, 4, 5 anos, um ano, que seja, sentando do lado do mesmo irmão durante um ano, Leandro. Todos os cultos, quarta, sexta, domingo. O irmão pode estar capengando que você nem percebe. O irmão vai morrer do teu lado e você não vai saber. Temos depositado nosso coração em lugares errados. Por isso que Deus quer levantar uma geração profética. Davi sabia cuidar de ovelhas. Mas foi algo que veio de geração. Algo que foi enxertado nele de geração. O cuidado com a ovelha. Mas aconteceu algo que dividiu, algo que mudou a trajetória de Davi. E sabe o que foi? A unção. A unção. A unção muda a tua trajetória. A unção vai mudar a minha trajetória. Porque até então Davi, ele era um pastor. O filho menor. Quem era Davi? Davi é o filho do menor. É o caçulo. No texto que nós lemos diz que ainda que ele era ruivo. E naquela época que as pessoas ruivas é como se fossem amaldiçoadas. Fala mais. O texto que nós lemos fala que ele tinha boa aparência. Por que o texto revela isso? O texto revela isso, eu entendo, Leandro, que o texto ele revela que ele tinha boa aparência pelo fato das pessoas olhar e menosprezar, por ele ser mais bonito e se destacar no meio dos outros. Além de ser ruivo, ele era bonito, era bonitão. Os irmãos deviam falar, não, vamos levar ele junto não, senão ele vai roubar as mulheres. Ele é muito bonito. A unção foi aquilo que mudou a trajetória de Davi. Quem Davi era? O filho menor. Quem Davi era? Ruivo. Quem Davi era? O pastor. Ao longo da nossa vida, o nosso caráter, ele é forjado. Ao longo da nossa trajetória, a tua personalidade, ela é traçada. Você talvez não conheceu o teu pai. Não teve o teu pai, mas as pessoas que conheceram o teu pai, olha para você e fala, nossa, você tem o olho do seu pai. Nossa, você tem as mãos, o jeito do seu pai. Porque o maior precursor de traçar, ou de forjar a nossa personalidade é o nosso pai. O pai tem a responsabilidade e a função. Eu lembro lá do Éden, que o Senhor deu função. Disse, Adão, a tua função é cuidar desse jardim. E agora é cuidar dessa mulher. O papel do homem, então, ou o papel do pai, é da onde vêm as regras. Da onde vêm, então, as leis. Aquele que rege. E a mulher, então, ela vem nos dias de hoje com um papel de cuidado, Rico. Quando uma família falta o pai, você percebe que falta o quê? As regras. Mas tudo isso, onde eu quero chegar é que nossa personalidade, ou teu caráter, ele é moldado. Você pode não lembrar da tua infância, você pode não lembrar do teu pai, mas você traz traços do seu pai.
Porque o teu caráter foi moldado. O teu caráter foi ajeitado segundo o teu pai. Vemos um exemplo do cuidado da mãe. Não sei se você já viu uma galinha com os seus pintinhos. Alguém já tentou pegar, quando está tudo em fileirinha andando, alguém já tentou mexer nos pintinhos? Já tentou, Simão? O que aconteceu? Porque o cuidado ele vem da mãe. A mãe cuida. E o pai. O nosso caráter, ele é moldado. Quem molda o nosso caráter? Primeiro, nosso pai. Há pessoas também que moldam o nosso caráter. Durante toda a nossa trajetória de vida. De acordo com as pessoas que você anda. De acordo com as pessoas que você está. O seu caráter também ele é moldado. A tua personalidade também é moldada. Se você anda, você pode ser uma boa pessoa. Mas se você está andando com uma pessoa que tem uma má índole, uma pessoa que furta, uma pessoa que é usuária de droga. Não, mas eu tenho uma boa índole. Por mais que você esteja junto com essa pessoa, o teu caráter vai ser corrompido. Vai chegar o tempo que você vai fazer as mesmas coisas. Porque ao longo da nossa trajetória de vida, nós somos moldados. Eu lembro muito bem, e eu vou aproveitar essa parte já, como agradecimento, né? Porque eu lembro da minha trajetória de vida. Acho que já contei isso aqui. Eu lembro quando eu era pequeno. Os meus pais trabalhavam. Eu ficava em casa com a minha avó. E minha avó era uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus. Eu lembro quando eu dormia, à noite, Rico, eu tinha aqueles pesadelos. Aí eu acordava, vó, tive pesadelo. Sabe o que minha avó fazia? Dobra o joelho, filho, vai orar. E eu queria dormir. Não, você vai orar. Mas eu queria dormir. Eu queria apenas um conforto. Alguém que me abraçasse, porque eu tive um pesadelo. Ah, não, você vai orar, o teu conforto é Deus. Por muitas vezes, eu dormia ajoelhado. Eu ajoelhava para orar e dormia. Mas a minha avó serviu para moldar o meu caráter. Para moldar quem eu sou. Quantas vezes eu ia no quarto dos meus pais e falava para meu pai, porque eu aprendi isso. Falei, pai, tive pesadelo, ora por mim. Durante a madrugada, ele levantava, botava a mão. Ô, Senhor, abençoe, amém. Vai dormir, filho. Mas isso é porque o caráter ele foi moldado. Eu aprendi que a oração tinha o teu efeito. Desde criança eu aprendi isso. Porque a nossa personalidade, nosso caráter vai sendo moldado. Existem pessoas que precisam de um delete. Que precisa ser resetado. Porque o seu caráter foi moldado de uma forma totalmente distorcida. A tua forma de pensar foi moldada de uma forma totalmente desregrada, sem um pai. Foi moldada de uma forma totalmente perversa. E você precisa de um delete na tua vida. Vemos Elias. Elias chamou um homem, ou estava sempre com um homem chamado Eliseu. Eliseu começou a ver tudo aquilo que Elias fazia. Ele começou a entender tudo aquilo que esse homem de Deus fazia. Aí chegou um tempo que Elias chegou, Eliseu falou, Eliseu, escuta. O que você quer? Aí Eliseu entendeu a pergunta. E na hora disse, Elias, eu vejo tudo que você faz. As proezas que tem acontecido. Eu não quero só isso não. Eu quero o quê? Eu quero dobrado tudo aquilo que você tem.
Eu quero dobrado. Ele podia falar isso, porque o caráter dele tinha sido moldado como para ser um homem de Deus. Quer ser um homem ou uma mulher de Deus? Quer ser um homem de oração? Ande com quem ore. Quer ser um profeta nessa geração? Ande com um profeta. Você quer ser um pastor nessa geração? Ande com um pastor. Você quer ser um homem, uma mulher fofoqueira? É fácil, ande com quem fofoque. Você quer ser uma pessoa que gosta de arrumar intriga, confusão? Ande com quem faz intriga e confusão, é assim que funciona. E o teu caráter começa a ser formado. A chegar um tempo que aquilo fique efetivo e você já não consegue mais voltar atrás. Por isso que Deus hoje vai resetar muitas pessoas aqui. Tem que resetar. Você tem que começar de novo. Você tem que entender que você tem um pai. E esse pai, ele pode te moldar da forma correta. Depois da unção, Davi então já não era mais um pastor. Depois da unção, Davi não era o filho menor, apenas o filho menor rico. Depois da unção, ele se entendeu como um rei. Depois da unção, depois do óleo, ele se colocou como um rei. Vemos um homem na Bíblia, chamado Pedro. E eu vejo esse homem, que ele teve momentos da vida dele, ele teve um transtorno, rico. Ele teve um problema com a sua identidade. Porque ele começou com a corda toda. Jesus, vem comigo, ele foi. Caminhava com Jesus, via os milagres, via as proezas. Um certo momento, ele quis impedir que Jesus executasse aquilo que o Pai tinha mandado. Jesus olhou para ele e falou assim: aparte de mim, Satanás. Entendendo que ele estava sendo influenciado por Satanás. Logo após, um pouco depois disso, Jesus começa a perguntar: quem sou eu? Vocês andam comigo, mas quem sou eu? Quem sou eu? Um dizia: você é Elias, você é profeta, você é aquilo, você não. Aí um levantou do meio dos discípulos, que era Pedro, e disse: não, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: não foi carne, sangue, não foi o próprio Deus que te revelou isso. O mesmo que está sendo influenciado, uma outra hora estava cheio do poder de Deus. Jesus conversando com os discípulos e falando: eu tenho que ir, eu vou preparar a morada. Pedro, sempre o falador da turma, diz: não, estou contigo, não, nunca vou te deixar, não vou te desamparar, pode contar comigo. Aí Jesus: ô Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Sabemos, conhecemos a história. Você parece com ele. Você anda como ele. Pedro: eu? Eu não. Mas depois disso nós vemos um homem que se arrependeu. A crise de identidade de Pedro não durou muito. Quando ele começou a se arrepender e entender que ele tinha sido moldado, ou o seu caráter tinha sido forjado de uma forma errada, ele entendeu que ele precisava de um delete. Ele precisava resetar e começar novamente. Quando ele se arrepende, quando ele começa, ele que a oração dele é uma oração de perdão, de renúncia. Eu consigo enxergar, a Bíblia não relata isso, eu estou dizendo que naquele momento o óleo foi derramado sobre a cabeça dele, porque quando a unção é derramada sobre a nossa cabeça, nós ganhamos uma nova identidade. Quando o óleo é derramado, nós não
podemos ser mais o mesmo. Nós temos que agir, temos que ser diferentes. Se você anda com a tua postura, a mesma coisa, se você é o mesmo que era no mundo, continua sendo aqui, é porque o óleo ainda não foi despejado sobre a tua cabeça. Você precisa do óleo na tua vida. Davi ele foi ungido e a partir daquele momento ele se tornou rei. Primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos da unção de Deus na nossa vida. O livro de Isaías 61 diz assim, que Deus nos ungiu. Mas ungiu para quê? Tem um propósito. A unção de Deus foi para pregar aos quebrantados de coração, libertar das prisões. Essa é a função. Primeira coisa que aconteceu com Davi foi a unção. Depois da unção, ele começou a entender quem ele era. Depois daquela unção, ele começou a entender qual era o desígnio de Deus para a vida dele. Porque até então, ele era um pastor e protegia apenas as suas ovelhas. Ele ia contra os lobos, ele ia contra o leão, ele ia para cima, porque ele protegia as suas ovelhas. Mas a partir da unção, ele começou a entender que ele tinha uma outra função em Deus. Que a função que ele tinha a partir de então era muito maior do que apenas cuidar de ovelha. Que a função que ele tinha então era muito maior do que apenas limpar as feridas de ovelha. Mas que a função dele era reinado. Era reinar um povo. Cuidar de um povo. Ele começou a entender quem realmente ele era. Ele começou a entender quem ele era em Cristo Jesus. Talvez você está aqui hoje e está passando por crise de identidade. Ainda não sabe quem você é. Primeira coisa que você tem que passar é pela unção. O óleo tem que ser derramado sobre a tua cabeça. O arrependimento tem que passar por você. O arrependimento tem que passar por você. Quando o óleo é derramado na tua cabeça, aí você consegue entender quem você é em Cristo Jesus. Porque Deus nos designou a uma tarefa. Deus tem um desígnio para você. Deus, Ele precisa de você para trabalhar no reino. Quando você está fora do desígnio de Deus, do desenho, quando você está fora do desígnio de Deus, as pessoas começam a cobrar que você faça algo, ou que você faça alguma coisa que você não quer fazer, ou que você não gosta de fazer. Mas quando você entende o desígnio de Deus, o desenho, e entra nesse desenho de Deus, aí as pessoas que te obrigavam a fazer coisas que você não gostava, esquecem, porque aquilo que você faz a partir de então é com excelência. Nossa, amém, Jesus. Eu vou até repetir isso aí, que gostei, viu? Quando você está fora do desenho daquilo que Deus te designou, as pessoas te obrigam a fazer coisas que você não gosta de fazer. Mas quando você se encaixa dentro desse desenho, daquilo que Deus te chamou, as pessoas esquecem aquilo que te obrigava a fazer. Porque aquilo que você faz dentro do desígnio de Deus é com excelência. Deus está te trazendo de volta quem você é. Quem você é? Qual é o desígnio de Deus para a tua vida? Davi entendeu qual era o desenho dele. Davi entendeu qual era o desígnio dele. Depois da unção ele entendeu que agora não, eu sou rei. E como rei eu tenho as minhas tarefas, como rei eu tenho as minhas funções. Como rei eu tenho as minhas atribuições. Como rei eu tenho a minha postura. Como rei. Você tem que entender quem você é em Cristo Jesus. Passamos por uma escola nessa semana. Você ouviu muita coisa nessa semana. Muita coisa. E eu dei aqui rapidamente um resumo. Eu disse aquilo que você ouviu essa semana.
teve uma aula de como agir no profético. Entendeu que temos que olhar para nós mesmos e descobrirmos quem nós somos. Usar as nossas ferramentas. Ouvir Deus. Mas para sermos profetas nessa geração, nós temos que entender que primeiro nós temos que ser ungidos, separados. A unção é separação. Segunda coisa, nós temos que descobrir, ou você tem que saber, qual é o desígnio de Deus para a tua vida, ou quem você é. Quem você é. Agora por último, existe uma arma, uma ferramenta, que nós temos que entender e aprender. E essa ferramenta, que os homens de Deus usavam, e que nós muitas vezes deixamos passar de lado na nossa vida. Eu lembro de uma certa ocasião que eu ministrava uma palavra, e eu falava sobre alguns homens de Deus. Eu falava sobre Spurgeon. O Spurgeon, para quem não sabe, para quem não conhece, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Alguém que revolucionou o cristianismo, revolucionou a tua época. Se você não sabe, mas existe um homem chamado Lutero. Lutero foi que fez a divisão e trouxe para nós algumas regras, e trouxe para nós, hoje, o nosso cristianismo. É homens de Deus que revolucionaram a tua geração. Mas fora esses homens de Deus, Rico, existem outros homens, muito conhecidos no mundo inteiro. Se você parar para estudar sobre a história da África, ou a história dos escravos, não vou contar a história da África para não passar vergonha, viu, Simão? Mas se você for estudar sobre os escravos, e estudar sobre o racismo nos Estados Unidos, nós vamos ter dois homens que foram focos, que foram mártires na história. O primeiro homem é um homem chamado Al-Ajá, que é conhecido como o Malcolm X. Todos conhecem, ou quem não conhece já ouviu falar de Malcolm X. Malcolm X foi um revolucionário. Ele trabalhava politicamente, mas só que a forma de Malcolm X trabalhar era uma forma agressiva. Ele ganhava as coisas na política, porém, se não resolvesse na política, ele ia para cima, na porrada. Era a forma dele trabalhar. Era a forma que ele foi conhecido. Era assim que ele fazia. Quando ele se levantou e se colocou à frente desse povo negro, ele se levantou porque existia muita morte acontecendo por causa do racismo. Muitos negros morrendo. Ele falou, não, isso pode acabar, a morte gera morte. Quem mata tem que morrer. Isso era uma das frases dele. Mas junto com ele, na mesma época, levantou um outro homem que era um homem de Deus, chamado Martin Luther King. Esse homem de Deus, ele levantou já com outra teoria. Nós temos que ganhar, nós temos que agir dentro de uma ética. Eu lembro de um fato que marcou. Foi que no ônibus, para eles pegarem um ônibus, os negros iam trabalhar, eles entravam no ônibus, e os lugares, os assentos eram apenas dos brancos. Os negros tinham que ficar de pé. Mas só que a classe trabalhadora daquela época, Rico, era quase 80% de negros. Ou o faturamento deles vinham dos negros. Quem pagava a condução eram os negros. Aí Martin Luther King falou, quer saber? Meu povo, a partir de agora, ninguém pega mais ônibus. Ninguém pega ônibus. E toda igreja que ele ia pregar, ou todo ginásio que ele ia dar uma sua palestra, ele dizia, a partir de hoje, negros não pegam ônibus. Sabe o que aconteceu? Começou a falir a empresa de ônibus. Começou a falir. Ao ponto de falar, não, parou. Quem chegar primeiro, senta. A partir de agora, quem chegar primeiro, senta. Porque os negros não pegavam mais ônibus, realmente. Dois homens que marcaram a tua geração.
marcaram a tua época, marcaram a tua história. Hoje nós lembramos desses homens apenas em livros, em contos. Eu estou contando para você. Sabe qual é o efeito que isso traz para a tua vida hoje? Apenas de conhecimento, mas nenhum outro tipo de efeito. Existe um outro homem também que marcou a tua geração, chamado Mahatma Gandhi, indiano. Deu origem a uma religião, o hindu. Homem estudioso. Homem que era formado. Mas sabe como ele foi conhecido? Dentro de uma guerra política. Ele foi conhecido como uma greve de fome. Eu não como. Não vou comer. E esse homem ficou conhecido na história. Se você botar no Google, vai te dar toda a biografia desses homens. Homens que em qualquer lugar do mundo que você for perguntar, você vai conhecer. Se você for, vamos mais para frente, vamos mais para cá. Se você for a qualquer lugar do mundo e perguntar quem é o Bin Laden, todos vão saber, porque sabe o efeito que ele trouxe. Um assassino. Um homem que não tinha piedade de ninguém. Existe alguém aqui que não conhece Bin Laden? Todos conhecem. Não, conhece não, já viu falar, né? Mas um homem que ficou famoso na tua história, famoso na tua geração. Se você perguntar, todos sabem, todos já ouviram falar, todos conhecem. Se você perguntar, ou qualquer escola vai dar aula, uma das matérias que você tem, bem rápido, mas tem, é falando sobre o nazismo. Quem não conhece o Hitler? Homem que matava sem piedade judeus. Sem piedade, era um massacre. Em qualquer lugar do mundo, se você for lá para a Austrália, do outro lado do planeta, e falar de Hitler, eles vão saber quem é esse homem. Sabe o que ficou desses homens? Sequelas. E sabe o que mais? Histórias. O que nos restou foi apenas histórias. Quando você para ouvir, você vai ver que são histórias sem força. Não tem mais vida, porque são histórias. Passou. É algo passado. Existe mais milhares de homens, ou muitos homens, que marcaram a tua geração, que marcaram a tua época. Existe um homem do Brasil também, alguns aqui do Brasil. O Lula. Maravilha. Mas o Lula, ele foi conhecido mundialmente. É tanto, se eu não me engano, foi o senhor que falou que lá em Israel falaram para o senhor do Lula, não foi? Pode estar lá em Israel. Lá em Israel, me chega um judeu para ele, Brasil, Lula. Lá em Israel, homem que ficou conhecido mundialmente. Marcou a tua geração. Marcou a tua época. Talvez as pessoas nunca vão esquecer. Os filhos, os meus netos, vão saber que existia um homem chamado Hitler. Um presidente que chamou Lula. Vão entender que existiam dois homens negros que foram Martin Luther King e Malcolm X. Vão saber. Porque foram, ou é, uma história que vai ficar sempre guardado em livros. Histórias que vai ficar guardado na tua estante, ou na estante de uma biblioteca. Que você vai usar simplesmente para quê, Rico? Para conhecimento. Para entender um pouco da história, de onde tudo começou. Homens que marcaram a tua geração. Fizeram e aconteceram na tua época. Homens que não foram qualquer homens. Não entenderam o seu desígnio. E entraram de peito aberto para que fosse executar o desígnio deles na terra.
e foram marcados. Mas em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, diz que Deus exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é acima, é sobre todos os nomes. O nome a qual todo joelho se dobra, rico. No céu, na terra e debaixo da terra. E tem mais. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que eu quero dizer? Sabe o que eu quero dizer? Não quero saber quem foi Hitler. Mas naquele dia, rico, ele vai dobrar os seus joelhos e dizer: só o Senhor é Deus. Eu não quero saber quem foi Bin Laden, mas naquele grande dia ele vai dobrar o joelho e falar: só o Senhor é Deus. Eu não quero saber quem foi, mas no grande dia ele vai dobrar o joelho e vai confessar e dizer que só Jesus é o Senhor. A arma que nós precisamos entender como profeta dessa geração é usarmos o nome de Jesus. O nome de Jesus não foi apenas história de carochinha. O nome de Jesus não é apenas a Bíblia que está morta, não. O nome de Jesus traz resultado nos dias de hoje. O nome de Jesus está vivo. O nome de Jesus, ele traz transformação até os dias de hoje. Não é algo que nós guardamos na nossa estante. Não é algo que está empoeirado, não. Quando você abre a tua boca e começa a falar o nome de Jesus, há milagre, há transformação, há mudança. Porque o nome de Jesus tem poder. No livro de Reis conta a história de Elias. Nós ouvimos um pouco sobre Elias. E fala que Elias diz assim: segundo a minha palavra não vai chover. Mas eu reli porque eu queria entender. Porque nós, o rico, nós temos um pai. Nós temos endereço. Não tem como você escrever um envelope, uma carta e botar no correio. Sabe para onde vai essa carta? Para o lixo, para lugar nenhum. Nós temos que ter um endereço. Tem que ter alguém por trás, rico. Nós temos que ter alguém que nos dá autoridade para que seja executada uma tarefa. Alguém que dê autoridade para que aquilo se cumpra. Elias, então, no começo do versículo diz assim, ele dá ênfase em nome de Jeová, ou sobre Jeová, segundo a minha palavra, ou até a minha ordem, não vai chover. Ele era homem de Deus, mas ele tinha um endereço. O endereço dele era o nome de Jeová. Tinha alguém que carimbava aquilo que ele estava falando. O nome de quem carimbava era Deus Todo-Poderoso. Davi, no texto que nós lemos, ele vem, o gigante, ele começa a tirar onda com Davi e fala: você está vindo aí, ruivo, bonito. Você pensa que eu sou um cão para vir para cima de mim com um pedaço de madeira? Eu vou dar sua carne para as aves comerem. Primeira coisa que Davi fala: ele fala assim: você desafiou Deus de Israel. Em nome de Deus, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou em nome de... Você tem que ter endereço. Aquilo que você faz tem que ter endereço. Você é um profeta nessa geração, mas a sua profecia tem que ter um endereço. Eu profetizo na tua vida, mas profetizo porque Jesus assim me proporcionou. Eu vou mudar essa geração porque Deus assim me proporcionou. Você não pode andar sem endereço. Você não pode andar sem endereço. Você não pode andar sem autoridade. Para que você possa fazer, executar algo, precisa alguém te autorizar. Em tudo.
Se você faz algo sem autorização, você está fora da regra. Se você vai ali na esquina da padaria, pega lá um chocolate, sai correndo, você roubou, você está fora da lei. Porque existe uma lei regida, ou alguém por trás que deu a ordem que não pode, que aquilo é crime. Você tem que entender isso. Deus quer levantar profeta nessa geração. Primeira coisa, você tem que ter a unção de Deus, tem que ser separado. A segunda coisa, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus e entrar no desenho de Deus. Qual que é o teu papel? O teu papel é limpar a igreja, faça com excelência. Porque se o seu desenho é limpar uma igreja, você vai fazer isso tão excelente que as pessoas vão esquecer daquilo que te cobrava, rico. Se o teu papel dentro do corpo de Cristo é ensinar, você não precisa pegar o microfone para pregar. Ensina. Porque você vai entrar no desígnio de Deus para a tua vida. E as pessoas não vão mais te cobrar de pregar. Porque aquilo que você faz é com excelência. Mas o último tópico, eu acho que para mim é o tópico mais importante. Porque nós temos alguém acima de nós. E que Ele diz na tua palavra que em teu nome pisaremos em serpentes e escorpiões. Tomaremos veneno, algo mortífero, e nada vai acontecer. E Ele diz mais: em meu nome expulsaremos demônios. Em teu nome daremos vida aos mortos. Em teu nome profetizaremos. Em teu nome o milagre irá acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que você precisa hoje? É entender que o nome de Jesus tem poder. Jesus. Este é o nome. Jesus. Se de repente eu falasse aqui que estava tendo uma visão de anjos voando sobre a nave da igreja, talvez seriam 2, 3 que estaria pulando e rodopiando. Porque não entende que aquele que tem poder é Jesus. Aleluia. Há um hino muito bonito que eu gosto muito do David Keeler, que ele fala assim: me leva de volta ao lugar onde tudo aconteceu, me leva de volta ao lugar onde tudo aconteceu. Aí no final ele fala assim: me leva de volta ao momento, à circunstância que eu me emocionava cada vez que eu via teu nome, Jesus. Jesus está aqui. Não, eu vou dizer de novo: Jesus, Ele está aqui. Quando Jesus está no lugar, algo tem que acontecer. Jesus, Ele está aqui. Jesus está aqui. O nome dele é Jesus. É Jesus. Sabe o que você precisa hoje? De Jesus. Esse nome sim tem poder. Esse nome é sobre todos os nomes. É o nome de Jesus. É o nome que você tem que se emocionar. É o nome que as coisas têm que acontecer. Quando pronunciarmos o nome de Jesus, a glória tem que descer, porque esse nome é poderoso. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Se coloque de pé onde você está. Rabachurianda labaxarabalabás. Ei, xarabalabachurianda lahás. Eu posso pedir que a glória de Deus manifeste nesse lugar. Eu posso pedir que o poder de Deus se manifeste, mas não. Hoje o que eu quero é que Jesus se faça presente, porque o nome de Jesus que tem poder. Sabe o que você precisa? É de Jesus. É de Jesus. Nome sobre todo nome. Esse nome é sobre todos os nomes. O nome que vai trazer cura. O nome que traz transformação. É o nome de Jesus. Receba nessa manhã Jesus. Receba Jesus nessa manhã. Receba Jesus nessa manhã. Nome sobre todo. O que você precisa de Jesus? Este nome tem poder. É Jesus. Nessa manhã, você que pode levantar suas mãos e chame Jesus. Vem. Jesus. Sabe o que você precisa? É de Jesus. Jesus. Este nome tem poder. Este nome é sobre todos os nomes. Jesus. Receba Jesus. Jesus, Jesus, este nome tem poder. Jesus, Jesus,
Jesus. Receba Jesus, Jesus, Jesus. Este nome tem poder. Nome sobre todo. É Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus, é Jesus. O que nós precisamos é de Jesus. Nós temos um Pai. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus, Ele está aqui nessa manhã. Jesus, Ele está aqui nessa manhã. É Jesus. É Jesus. Nome sobre todo. Este nome tem poder, Jesus. Este nome tem poder, Jesus. Este nome tem poder, Jesus. Sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo. Este nome tem poder, o nome de Jesus. Jesus. Nós temos que receber Jesus. O que você precisa é de Nome Jesus. sobre todo nome. Nome É sobre Jesus. todo nome. Ele pode te dar cura. Ele pode trazer transformação. É Jesus. O que nós precisamos é de Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus, nós precisamos de Jesus. Jesus. Que você precisa de Jesus. Nome sobre todo Você não precisa de mais nada, você nome. precisa de Jesus. Nome sobre todo nome. Você precisa de Jesus. Jesus. Nós precisamos é de Jesus. Esse pode trazer transformação. Esse pode trazer transformação. Jesus. E o que pode trazer transformação é Jesus. É Jesus. Sobre todo nome. É Jesus. Sobre todo nome. Aleluia, Jesus. Que você precisa nessa manhã de Jesus. Nome sobre todo nome. É de Jesus. Nome sobre todo É de nome. Que você precisa de Jesus. Este nome tem poder. O nome de Jesus. Jesus. Seja injetado Jesus. 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 Nome sobre todo nome. É Jesus que você precisa. É Jesus que você precisa. É Jesus que você precisa. É Jesus. Não seja injetado Jesus. 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 Nome sobre todo nome. Que seja injetado Jesus. Jesus. Que você precisa é Jesus. Seja cheio de Nome Jesus. sobre todo nome. Nome sobre todo nome. É Jesus. O que nós precisamos é de Jesus. Nada mais que Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Precisamos ser cheios de Jesus. Nome sobre todo nome. Jesus. É Jesus, nós precisamos de Jesus. É de Jesus que nós precisamos. Todo nome. É de Jesus que nós precisamos. É de Jesus que nós precisamos. É de Jesus que nós precisamos. Precisamos ser cheios de Jesus. Nome sobre todo nome. É Jesus que nós precisamos. Sobre todo nome. Este nome tem poder. É de Jesus que nós precisamos. Ser cheio de Jesus. Nome sobre todo nome. Precisamos ser cheios de Jesus. Sobre todo Precisamos ser cheios de Jesus. É Jesus. Precisamos é de Jesus. É de Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. É Jesus que nós precisamos. É Jesus. É somente Jesus.
nome sobre todo nome, é somente Jesus, nome sobre todo Ele nome. pode nos encher, Ele pode nos dar poder, Ele nos dá autoridade, Ele te dá autoridade, é o nome de Jesus, nome sobre todo nome, esse nome tem sobre poder, todo nome, esse nome tem poder, Jesus, é Jesus, precisamos de Jesus, já chega de sobre Jesus, todo nome, de Jesus, nome sobre é Jesus todo que nós nome, precisamos, é Jesus, Jesus, Rabachurianda, Rabalabarraceira, Balas. Estamos sendo cheios de sobre Jesus, todo cheios de nome, Jesus essa manhã, nome sobre Jesus, todo nome, Jesus, 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 esse nome nome sobre tem todo poder, nome, Jesus, nome sobre todo Jesus, nome, Jesus, 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 esse nome tem poder, nome sobre esse todo nome nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, esse nome tem poder, nome de Jesus, nome sobre todo nome, Pai, nome sobre nós todo precisamos é de nome, que nós precisamos é de Jesus, nome sobre todo nome, que precisamos é de Jesus, nome sobre todo que você precisa de Jesus, já cheio de Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, esse nome é sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, é Jesus, esse nome tem poder, nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome,
sobre todo nome. Jesus! Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. É Jesus! Nome sobre todo nome. É Jesus! Nome sobre todo nome. Jesus! 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 É Jesus! Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. É Jesus! É Jesus! É Jesus! É Jesus! É Jesus! É Jesus! Rico! Nome sobre todo Rico! nome. É Jesus! Esse nome tem poder! Jesus! Esse nome tem poder! Jesus! Precisamos ser cheios de Jesus! Precisamos ser cheios de Jesus! E mais nada! É de Jesus! É de Jesus! Jesus! É de Jesus! É de Jesus! É de Jesus! Nome sobre todo nome. Jesus! Jesus! Nome sobre todo Este nome traz a cura. Este nome traz a transformação. É Jesus o seu nome. É Jesus o teu nome. Ei, entenda isso. É Jesus o teu nome. É Jesus o teu nome. É Jesus, é Jesus. É Jesus. É Jesus o teu nome. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. É Jesus. Nome sobre todo É Jesus. nome. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Jesus é o nome. 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 Jesus. 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 Jesus é o nome. Nome Jesus é o sobre nome. todo Jesus. nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Jesus é o nome. Jesus é o nome. Jesus. Nome sobre todo Nome sobre todos os nomes. Nome Nome sobre todos os nomes. Nome sobre todos os nomes. Nome sobre todos os nomes. Nome sobre todos os nomes.
nome sobre todo nome, nome sobre todo O nome. nome que clamamos na hora da dor é o nome que vai te confortar, é o nome que está contigo. Sabe quem você chama? É o nome de Jesus. Nome sobre todo Sabe quem você precisa essa manhã? nome, nome sobre todo nome. Precisamos de Jesus nessa manhã. Precisamos de Jesus essa manhã. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus essa manhã. Sabe o que você precisa essa manhã, Ali? Você precisa de Jesus. Jesus é que vai te confortar. Jesus é que vai te trazer alívio. Sabe quem é a pessoa que vai te dar os melhores conselhos? É Jesus. Sabe, a pessoa que vai te ajudar no momento triste, no momento que você olha para o lado e não tem ninguém. Só que você precisa de um conselho, precisa de um amigo, uma pessoa para te dar um abraço. Você procura, olha para os lados, não tem ninguém para te abraçar, ninguém para te consolar. Nesse momento, nessa hora, você lembra que existe alguém que pode te consolar. Uma pessoa que nunca te abandonou, uma pessoa que nunca te deixou, sabe quem é? É Jesus, não esquece disso. É Jesus, Ele nunca te deixou, nunca te desamparou. As pessoas podem te desamparar, as pessoas podem te entristecer, as pessoas podem, mas Jesus não, porque Ele é fiel. Se apegue somente em Jesus essa manhã. Seja cheio de Jesus essa manhã. Seja cheio de Jesus essa manhã, Lê. Jesus. Nome sobre todos os nomes, Jesus. Jesus. Nome sobre todo nome. Jesus. 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 Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus, esse é o nome. Jesus, esse é o nome. Jesus, esse é o nome. Nome de Jesus. Nome sobre todos os nomes. É o nome que pode preencher a tua vida. Jesus. Ninguém pode. Nada pode. As coisas do mundo tentam preencher. As pessoas tentam preencher algo, mas aquilo que pode preencher é Jesus. Sabe o que você precisa nessa manhã? Ser cheio de Jesus. Jesus. Jesus! É Jesus que nós precisamos. É Jesus que você precisa. É de Jesus. Seja cheia de Jesus essa manhã. Jesus. Precisamos de Jesus. É de Jesus que nós precisamos. Seja cheia de Jesus essa manhã. Seja cheio de Jesus essa manhã. Para o teu ministério. Cheio de Jesus. 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 Nome sobre todos os nomes. Eu preciso de ti, Senhor. Seja cheia de Jesus. Jesus. Eu preciso de ti. Jesus. Este nome é sobre todos os nomes. Eu preciso. Não existe outro nome. Não existe outro nome. Não existe outro nome. Não existe outro nome. Nome de Jesus. Nome que Nome de Jesus. todo nome. Nome de Jesus. Jesus. Nome que nos emociona. Jesus é teu nome. Jesus o teu nome. Sobre todo nome. Jesus o teu nome. Nome sobre Jesus. todo nome. Jesus. 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 Este é o nome. Este é o nome. Este é o nome. Todo nome. Nome de Jesus. Todo nome. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Esse nome tem todo o poder. Para mim ser cheia de Jesus. Sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. É Jesus. Não há outro nome. Não há outro nome. A arma que vamos usar daqui para frente no profético é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Você que pode, erga suas duas mãos o mais alto que você puder. O mais alto que você puder.
sobre todo nome. Nome sobre Vamos dar a maior salva de palma que você pode ao Senhor Jesus. É para Jesus, é para ti, Jesus. É para ti, Jesus. Ei, ei. Nome sobre todo nome. Jesus. Nome Esse é o nome. sobre todo Jesus. nome. Adora o Senhor, diga Jesus. Aplauda o Senhor mais forte, adorando, glorificando. Jesus. Jesus. Nome Esse é o sobre todo nome. nome. Jesus. Jesus. Oh, xarabalabala. Nome sobre todo nome. Nome de sobre Jesus. todo nome. Esse é o nome sobre todos os nomes, amém? A arma de ataque, a arma de defesa, use o nome de Jesus. Você foi ungido, entre no desígnio de Deus, seja um profeta dessa geração, e a partir de hoje tem uma arma, o nome de Jesus.